Já aconteceu de você, em plena discussão, quando está tomado pela raiva e não pela tristeza, as lágrimas aparecerem sem terem sido chamadas? Por que o corpo reage exatamente ao contrário do que você quer? Por que você chora quando tenta ser firme? E ainda mais inquietante, por que os outros interpretam esse momento como fraqueza? Fique por aqui, porque por trás dessas lágrimas não há uma falha emocional, mas um mecanismo profundo que explica muito mais do que você imagina. Você está no meio de uma discussão intensa. Sente o peito carregado, a mente acelerada e uma necessidade urgente de se defender. Você não está triste, está com raiva. Cada palavra que diz nasce da convicção, da sensação de que algo importante está em jogo. No entanto, de forma inesperada, seu corpo começa a reagir de uma maneira que você não escolheu. A garganta se fecha, a voz falha e as lágrimas aparecem sem permissão. Nesse instante, a dinâmica do conflito muda completamente. A outra pessoa deixa de ouvir seus argumentos e foca a atenção na sua reação. O olhar dela se transforma. Às vezes chega até a frase que mais dói ouvir. Por que você está chorando? Não é para tanto. E com essas palavras, a vergonha se instala. Você se sente exposto, vulnerável, como se tivesse perdido a autoridade, justo no momento em que mais precisava se manter firme. Internamente, o conflito se multiplica. Por um lado, você continua sentindo raiva e compromisso com o que está dizendo. Por outro, luta contra seu próprio corpo que parece traí-lo. Surge uma sensação infantil, como se você tivesse se tornado alguém que não queria ser. Você queria se mostrar forte, seguro, adulto, mas o choro faz com que se sinta pequeno e fora de controle. Nossa cultura associou por muito tempo as lágrimas à fraqueza. Ensinaram-nos que chorar, especialmente em um conflito, é um sinal de fragilidade emocional ou de incapacidade para lidar com a pressão. Por isso, quando acontece diante de outra pessoa, o mal-estar não é apenas emocional, mas também social. Você teme ser julgado, mal interpretado ou até manipulado pela sua própria reação. Contudo, essa interpretação automática não conta a história toda, porque o que você está vivendo não é simplesmente uma falta de autocontrole. Não é uma falha de caráter, nem um sinal de que você seja emocionalmente fraco. É uma experiência muito mais complexa que merece ser compreendida sob outra perspectiva. E para chegar a essa compreensão, primeiro é necessário questionar a ideia de que as lágrimas na raiva significam fragilidade. O que parece uma perda de controle é, na verdade, o prelúdio de uma explicação mais profunda sobre como funciona seu envolvimento emocional e como seu corpo responde quando a intensidade atinge um nível crítico. Durante muito tempo repetiu-se a mesma ideia. Se você chora em uma discussão, é porque não sabe lidar com a pressão, porque algo em você é fraco. Mas essa explicação é insuficiente e não condiz com o que realmente ocorre nesses momentos. Existem pessoas que conseguem se manter frias em um conflito não porque são mais fortes, mas porque estão emocionalmente distantes. Estão envolvidas apenas pela metade. Quando você discute, não está pela metade. Você está completamente dentro da situação. Você se importa com o que é dito, com o que é decidido e com o que está em jogo. Pode ser a verdade, o relacionamento, uma injustiça ou um limite pessoal que você sente que está sendo ultrapassado. Você não funciona a 50%. Funciona a 150%. E essa diferença é crucial para entender por que seu corpo reage dessa maneira. Você chora não porque lhe falta capacidade emocional, mas porque lhe sobra envolvimento. Porque você está profundamente conectado com o que acontece. Seu sistema não está desligado, está funcionando em desempenho máximo. E quando algo funciona muito acima do seu nível habitual, o desgaste é inevitável. Não é um sinal de falha, é um sinal de intensidade. Pense em um motor projetado para funcionar em um ritmo constante. Se esse motor começa a operar muito acima de sua capacidade normal por um período prolongado, ele vai gerar calor, muito calor. Não porque seja defeituoso, mas porque está sendo exigido ao limite. Exatamente o mesmo acontece com seu sistema emocional quando você se envolve de forma tão profunda em um conflito. As pessoas que parecem tranquilas em uma discussão
Muitas vezes estão assim porque não sentem que algo essencial esteja em risco. Estão emocionalmente protegidas pela distância. Você, em contrapartida, está presente, envolvido e comprometido. Essa entrega total é a razão pela qual a emoção se intensifica a ponto de transbordar. Por isso, a ideia de que chorar na raiva é um sinal de fragilidade precisa ser repensada. Você não está perdendo força, está mostrando quanta importância tem para você o que está acontecendo. O choro não aparece por falta de controle, mas como uma consequência direta de um envolvimento emocional extremo. E para entender realmente esse fenômeno, é necessário olhar além das emoções e observar como o corpo responde quando essa intensidade atinge um limite biológico. Para compreender o que acontece nesses momentos, é necessário afastar-se por um instante da psicologia e observar o corpo sob a ótica da biologia. O organismo humano é projetado para responder à intensidade, não apenas emocional, mas também física. Quando uma situação exige demais, o corpo ativa mecanismos automáticos para evitar o colapso. Imagine um corredor de maratona no trecho final da corrida. Seus músculos trabalham no limite. O coração bate com força e a temperatura corporal aumenta rapidamente. Se esse calor interno não for liberado, o sistema corre perigo. Por isso, o corpo sua. O suor não é um sinal de fraqueza, é uma resposta inteligente que resfria o organismo e permite que o corredor continue avançando. Ninguém observa um atleta suando e pensa que ele é fraco. Pelo contrário, entendemos que ele está dando o máximo esforço. O choro que aparece durante a raiva funciona de maneira muito semelhante. É uma forma de liberação quando a intensidade emocional atinge um nível crítico. É, em essência, uma espécie de suor emocional. Em um conflito importante, seu sistema nervoso entra em um estado de ativação elevada. O corpo se prepara para se defender, para reagir, para se manter alerta. O pulso acelera, a respiração torna-se mais superficial e a atenção se estreita. Todo o organismo funciona como se estivesse em uma corrida em velocidade máxima. O cérebro percebe, então, que a carga interna está aumentando demais. A tensão, o foco, a paixão e o estresse se acumulam até se aproximarem de um ponto limite. Para evitar que o sistema superaqueça, o corpo ativa um mecanismo de regulação. Esse mecanismo não é consciente nem voluntário. Ocorre mesmo quando sua mente tenta se manter firme. As lágrimas aparecem como parte desse processo de resfriamento. Não surgem porque você está perdendo o controle emocional, mas porque seu organismo está tentando reduzir a ativação geral. É uma resposta fisiológica projetada para protegê-lo quando a intensidade supera o que o sistema pode sustentar por muito tempo. Entender isso muda completamente a forma como você interpreta esse momento. Você não está se quebrando por dentro. Não está falhando. Seu corpo está fazendo exatamente o que precisa para evitar que a sobrecarga emocional o leve ao colapso. O choro não é o fim do processo. É uma válvula de escape que permite que o sistema continue funcionando. Mas essa resposta não se limita apenas a regular a intensidade interna. Por trás das lágrimas há uma camada ainda mais profunda, uma função antiga que está relacionada à proteção e à sobrevivência em situações de conflito. E para compreendê-la, é preciso observar como o corpo interpreta o perigo. Quando um conflito se torna intenso, seu corpo não o interpreta como uma simples conversa difícil. Para o sistema nervoso, essa situação ativa circuitos muito antigos, projetados para protegê-lo quando a sobrevivência parece estar em risco. Embora racionalmente você saiba que não está diante de um perigo físico, seu organismo responde como se estivesse. Nesse ponto entra em ação o que poderia ser descrito como um guarda-costas evolutivo. Esse guarda-costas é superprotetor e antiquado. Não distingue entre uma discussão com seu parceiro, um desacordo com seu chefe ou uma ameaça real. Para ele, qualquer confronto carregado de emoção é potencialmente perigoso. Quando percebe que a intensidade aumenta demais, decide intervir para evitar danos maiores. Seu objetivo não é vencer o argumento, mas mantê-lo a salvo. Aqui é onde o sistema nervoso parasimpático começa a se ativar. Esse sistema, responsável pelo descanso e pela recuperação,
Atua como um freio quando o corpo esteve por muito tempo em estado de alerta. A acetilcolina é liberada, o ritmo cardíaco começa a diminuir e a ativação geral se reduz. As lágrimas são a manifestação visível desse processo interno de resfriamento. Mas o choro não cumpre apenas uma função interna. Também tem um propósito externo profundamente enraizado em nossa biologia. Pesquisas recentes mostram que as lágrimas humanas contêm sinais químicos que influenciam quem está ao nosso redor. Ao ver ou perceber lágrimas, os níveis de testosterona do outro podem diminuir e os centros cerebrais associados à agressão se desligam gradualmente. Em termos simples, as lágrimas enviam uma mensagem silenciosa ao ambiente. Baixe a intensidade, pare o ataque, reduza na agressão. É um sinal de desescalada projetado para protegê-lo quando o corpo percebe que o confronto poderia ir longe demais. Não é uma estratégia consciente nem manipuladora. É um reflexo biológico automático que ajudou nossa espécie a sobreviver. Por isso, quando você sente que seu corpo o trai no meio de uma discussão, na realidade ele está tentando fazer o contrário. Não está sabotando sua posição, nem se colocando contra você. Está avaliando a situação a partir de uma estrutura primitiva e concluindo que a melhor forma de protegê-lo é reduzir o nível de ameaça, mesmo que isso signifique ativar o choro. Você pode sentir frustração em relação a esse guarda-costas interno. Pode pensar que ele aparece no pior momento possível. Mas a intenção dele é clara: evitar que a situação escale até um ponto em que você possa sair ferido, emocional ou psicologicamente. Sob a perspectiva dele, não importa ter razão se isso implicar um risco alto demais. Compreender esse mecanismo muda a narrativa interna. Já não se trata de lutar contra o corpo, nem de sentir vergonha por sua resposta. Trata-se de reconhecer que há uma parte de você tentando protegê-lo com as ferramentas que conhece. No entanto, embora essa resposta tenha sentido biológico, nem sempre é funcional nos contextos modernos. Por isso, é importante aprender como lidar com esses momentos sem perder o controle nem a dignidade. E para isso, é necessário entender o que acontece em seu cérebro logo antes de as lágrimas aparecerem e quais ferramentas você tem à sua disposição para se manter presente quando a intensidade emocional atinge seu ponto máximo. Quando as lágrimas estão prestes a aparecer, há um detalhe crucial que costuma passar despercebido. Nesse momento, a parte mais racional do seu cérebro já não está no comando. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento lógico, pelo planejamento e pelo autocontrole, começa a se desconectar gradualmente. Não porque você seja incapaz, mas porque o corpo priorizou a sobrevivência em detrimento do raciocínio. Em situações de alta carga emocional, a adrenalina assume o controle. O organismo entra em um modo de ação rápida onde não há espaço para reflexões complexas. Por isso, quando alguém lhe diz tranquilize-se ou pense com calma, essas palavras não funcionam. Não é que você não queira fazer isso, é que seu cérebro literalmente não consegue acessar esse estado naquele instante. Por esse motivo, você não precisa aprender muitas técnicas nem memorizar longas listas de estratégias. Na verdade, tentar fazer isso pode aumentar a frustração. O que realmente funciona é escolher uma única ferramenta simples e praticá-la até que se torne automática. Não se trata de se tornar alguém perfeito, mas alguém que tem um recurso confiável quando a intensidade começa a subir. Uma dessas ferramentas é o chamado olhar para cima. No momento em que sente o formigamento nos olhos, elevar ligeiramente o queixo e direcionar o olhar para cima envia um sinal físico ao cérebro. Olhar para baixo está associado à introspecção e à emoção. Olhar para cima ativa os sistemas de atenção visual e alerta. Esse gesto simples pode ajudar a frear o reflexo do choro, porque comunica ao corpo que você continua presente e em contato com o ambiente. Outra ferramenta eficaz é ativar deliberadamente o pensamento lógico. O sistema límbico, encarregado da emoção, e o córtex pré-frontal compartilham recursos. Funcionam como uma gangorra. Quando um se ativa com força, o outro se enfraquece. Ao se forçar a realizar uma operação mental concreta,
Como uma subtração repetitiva, você obriga o cérebro a redistribuir esses recursos. Não trata-se de se distrair, mas de deslocar a ativação para as áreas racionais. Também existe uma ferramenta especialmente útil quando você sente que está perdendo o controle por completo: a ancoragem sensorial. Em vez de ficar preso ao que acontece dentro de você, leve a atenção para o ambiente imediato. Observe conscientemente o que vê, o que toca, o que ouve, o que cheira e o que saboreia. Esse processo o retira da tempestade interna e o devolve ao presente, onde a intensidade costuma ser mais manejável. Essas ferramentas não eliminam a emoção nem a importância do conflito. Não são projetadas para torná-lo indiferente. Sua função é ajudá-lo a se manter na situação sem que o corpo assuma o controle absoluto. Elas permitem que você continue ouvindo, falando e participando, sem que a reação fisiológica se apodere da cena. No entanto, há momentos em que a onda emocional é forte demais. Apesar de todas as tentativas, as lágrimas aparecem e a ativação já superou o ponto de retorno. Nessas situações, insistir em resistir pode piorar as coisas. O mais eficaz não é lutar, mas mudar de estratégia. Quando você chega a esse ponto, precisa de uma forma de sair momentaneamente da situação, sem que pareça uma fuga, sem perder sua posição nem sua dignidade. E para isso, existe uma pausa simples, mas poderosa, que utiliza o próprio corpo para recuperar o equilíbrio. Chega um ponto em que, por mais ferramentas que você tente aplicar, a reação já foi ativada. As lágrimas estão caindo. A voz falha e a outra pessoa percebe. Nesse momento, insistir em manter a compostura a todo custo costuma piorar a situação. O corpo já tomou uma decisão. O mais inteligente não é resistir, mas utilizar uma estratégia que lhe permita recuperar o controle sem perder sua posição. Aqui entra em jogo a pausa estratégica. Uma das formas mais eficazes e socialmente aceitas de criar esse espaço é pedir um momento para beber água. Não é uma fuga nem uma retirada. É uma ação concreta que permite sair brevemente da intensidade sem enviar a mensagem de que você está abandonando a conversa. Dizer que vai buscar um copo de água é neutro, compreensível e difícil de questionar. O efeito dessa pausa não é apenas psicológico, é profundamente fisiológico. Ao beber água lentamente, o ato de engolir obriga a relaxar os músculos da garganta que se tensionam durante o choro. Esse movimento interrompe o espasmo que provoca o som entrecortado e ajuda a restabelecer um padrão de respiração mais estável. Em apenas alguns segundos, o corpo começa a se reorganizar. Esse breve intervalo também permite que a adrenalina comece a baixar. Sacudir levemente as mãos, respirar com mais profundidade e dar tempo ao sistema nervoso para sair do estado de ativação máxima pode fazer uma grande diferença. Você não precisa desaparecer por muito tempo. Às vezes, 1 minuto é suficiente para voltar com uma presença mais firme. Mas há situações em que você não pode ou não quer sair do lugar. As lágrimas já estão lá e a outra pessoa está olhando para você. Nesse cenário, existe uma regra fundamental que muda completamente a dinâmica: não pedir desculpas. Desculpar-se transmite a ideia de que você fez algo errado, como se suas lágrimas fossem uma falha ou um erro. E elas não são. Em vez de se desculpar, a chave está em nomear o que acontece e redirecionar a conversa. Dizer claramente que se trata de lágrimas de frustração e não de tristeza evita que a outra pessoa interprete mal o seu estado. Ainda mais poderoso é expressar que você reage assim porque se importa profundamente com o que está sendo discutido. Com isso, você recupera a narrativa e afirma seu envolvimento. Esse gesto tem um impacto enorme. Você está dizendo de forma implícita que, embora sua biologia esteja reagindo, você continua presente, ouvindo e comprometido com a conversa. Você não está desmoronando. Está atravessando uma resposta fisiológica enquanto mantém sua autonomia. Há uma dignidade profunda nessa postura. É importante entender que esse processo não é dominado de um dia para o outro. Haverá discussões em que as lágrimas aparecerão antes que você possa aplicar qualquer ferramenta. E está tudo bem.
Punir-se por isso apenas adiciona uma segunda camada de sofrimento a uma situação já intensa. A vergonha não o protege, apenas amplifica o mal-estar. Sua capacidade de sentir com tanta intensidade, de se envolver a ponto de transbordar, não é um defeito. É a mesma fonte da sua empatia, da sua criatividade e da sua força emocional. Você é um sistema de alto desempenho que, ocasionalmente, gera mais calor do que consegue dissipar imediatamente. Aprender a gerenciar esse calor não significa desligá-lo, mas entendê-lo. Da próxima vez que as lágrimas aparecerem, lembre-se de que elas não são um sinal de fraqueza. São a prova de que você está vivo, comprometido e profundamente humano. Mesmo nesses momentos, você continua tendo a capacidade de manter sua voz, sua verdade e sua dignidade.